Bom dia, professora. Hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho sobre os guaxinins. O primeiro ponto para poder começar a entender essa espécie é exatamente a classificação taxonômica, que foi proposta por Linneu. Ela tem o objetivo de agrupar as espécies para organizar elas, especialmente com a morfologia, com o sistema, a biologia, os ancestrais, manter os animais que são próximos em certos grupos. O domínio dos guaxinins Eucaria, o reino Animalia, a classe Mammalia, a ordem carnívora, família Procinidae, o gênero Procyon e a espécie Procyon lotor. Na família Procinidae também há, por exemplo, espécies como os juparás e os olingos. Também é importante tratar sobre a distribuição geográfica. Como vocês podem ver, ali na área da América do Norte, América Central, foi onde ele é nativo, né? E as áreas ali em azul, né, a área da Europa Central, antigo RS, é onde ele foi introduzido, nessas áreas em azul. Então, como dito, as Américas, o Cáucaso, a Europa Central, a Alemanha, o Japão e áreas da antiga União Soviética. É aí onde o guaxinim ele atualmente se encontra, foi introduzido, é nativo, enfim. Falando um pouco sobre o habitat dele, tá ali em florestas próximas a pântanos, a água. Aí na imagem dá para retratar um pouquinho, né, como é que é. Ele dorme nas árvores ocas, em buracos de pedras ou no chão durante o dia. Ele é um animal noturno. É muito adaptável, sendo atualmente também encontrado em cidades. Por isso que também foi fácil introduzir eles em outros ambientes, por ele ser tão adaptável assim. O guaxinim, ele é um animal onívoro. O que é isso? É um animal que se alimenta tanto de matéria vegetal quanto animal. Então, come planta, come carne. Então, a alimentação dele é composta por isso, ela é bem diversa. Ele se alimenta de pássaro, rato, inseto, peixe, lesma, cobra, camarão, de água doce, rãs, ovos, nozes, cereais, frutas. É uma alimentação muito vasta. Tanto que aí na fotinha vocês estão vendo um guaxinim como uma melancia. Aí, como eu disse, né, tratando agora do comportamento deles, eles são animais noturnos, então dormem durante o dia, à noite eles vão procurar comida, vão caçar. Eles perseguem a presa em águas rasas, no chão, arranhando. A mão deles, eles têm 5 dedos, então é bem mais fácil segurar, fazer mais movimentações ali com a mão mesmo. Eles examinam de perto quando a vítima é capturada e eles só consomem se o cheiro for aprovado por eles. Em áreas mais frias, os guaxinins passam o inverno em tocas e buracos nas árvores. Apesar de dormirem profundamente, eles não hibernam. Os machos, eles vão acasalar com muitas fêmeas, enquanto as fêmeas vão estar apenas com um pretendente. Isso faz com que eles briguem entre si na época do acasalamento, que é na primavera. As fêmeas, elas costumam ter de 3 a 5 filhotes e 9 semanas de gestação. Cuidam da ninhada sozinha e a família continua unida por 1 ano. Isso vai estar mais explicadinho na parte da fisiologia. Quando se trata dos predadores, os principais são os lobos vermelhos. E eles estão sempre em bando, então é mais difícil para os guaxinins fugirem. Diferente dos lobos vermelhos, os coiotes, eles não são só predadores, eles são predadores e concorrentes. Qual que é a diferença? Os predadores, eles caçam, matam e se alimentam. Os concorrentes, eles competem pelos recursos naturais. Então, se tem uma comida, o coiote e o guaxinim vão brigar por ela. Eles não atacam em dupla e só atacam os guaxinins feridos. Então, é bem menos perigoso, eu diria, do que um lobo vermelho, por exemplo, para a vida dos guaxinins. Já a raposa vermelha, ela é o concorrente que o guaxinim mais precisa se preocupar, porque elas dominam eles. Ela não caça para se alimentar, são somente concorrentes. Eles não se encontram com frequência, mas quando se encontram, a raposa domina. Os guaxinins, eles não são animais de grande porte. Eles têm ali entre 35 e 100 centímetros. E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente fala da fisionomia deles, que é como eles se parecem externamente, não seus sistemas, só o seu exterior, que é a cabeça grande, o focinho pontiagudo, pelo longo, a cauda espessa. Tratando sobre a cor deles, o corpo deles ali no dorso, dos lados, é marrom acinzentado, a gente vê um mais cinza mesmo, o abdômen é cinza claro. E tem essas manchas em volta entre os olhos dele ali, na testa,
que é de uma cor preta. Tanto que você vai ver em muitos desenhos animados eles sendo retratados de uma forma ali de brincadeira mesmo, de piada, uma forma engraçadinha. Vai ver eles sendo retratados como ladrões, porque no nosso imaginário popular essa é a máscara que os ladrões usam. Então é uma forma de piadinha mesmo de retratar os guaxinins nos desenhos animados. Como eu também mencionei, eles têm os 5 dedos nas mãos com muitos nervos, e esses 5 dedos eles facilitam muito o processo de pegar a comida, de examinar ela, de caçar, de arranhar. É muito importante para a espécie. Agora, falando sobre a fisiologia, eu não consegui tantas informações quanto eu gostaria de ter conseguido. O que eu consegui foi pesquisando através da ordem desses animais, que é a ordem carnívora. Eles possuem um intestino mais curto, tanto que o processo de digestão deles é bem mais rápido que das outras espécies. Ele não possui enzima digestiva na boca, tem elevada concentração de ácido clorídrico no estômago e os sentidos deles são aguçados. Porque, como eles caçam boa parte das presas, eles têm que ter os sentidos aguçados para conseguir perceber onde elas estão, ir atrás delas e por aí vai. De maneira mais detalhada do que o anteriormente apresentado, depois do nascimento, eles passam 8 meses ao lado da mãe, até se tornarem independentes. A mãe pode dar à luz até a 7 filhotes, por mais que a média seja de 3 a 4, 5 ali. O ciclo estral dura de 80 a 140 dias e a gestação dura entre 60 a 73 dias. E eu também trouxe algumas curiosidades que eu achei muito interessante e me surpreenderam um pouco sobre esses animais. A primeira curiosidade é que eles lavam a própria comida, e eles fazem isso por quê? Eles fazem isso para poder sentir mais a textura dela, o exterior dela com as mãos, por causa dos nervos. É para ter mais composição sensorial. Eles têm um vocabulário muito extenso, eles conversam entre si, na forma deles, de entender, mas conversam. Um presidente já teve um guaxinim e esse guaxinim morou na Casa Branca dos Estados Unidos. Eles são lobos solitários, andam sozinhos, não em bando. São bons nadadores e escaladores, especialmente por causa dessa fácil mobilidade ali quanto os dedos das mãos, e eles têm uma baixa expectativa de vida, sendo essa expectativa ali variando de 2 a 3 anos. Eu achei interessante trazer também um vídeo desses bichinhos na natureza, então aproveita!